Boa noite, irmãos. Vamos se achegar para a gente dar início ao nosso culto nessa noite. O tempo mudou um pouco, esparramou as pessoas, né? Também saí de casa com um tempinho desse, né? Mas vamos dar início ao nosso culto, não fugindo muito do horário. Pedir para os irmãos que estão lá de pé, lá no fundo, lá, por favor, se assentarem. Não adianta. Amém? Bom, deixa eu dar uma Neide, fique brava comigo. Ela vai distribuir as cestas, as sacolas hoje. Então lembre de estar separando alguma coisa para estar trazendo, para a gente estar sempre mantendo as nossas cestas básicas. Assim podemos ajudar as pessoas que têm necessidade. Então já reserva alguma coisa aí para daquilo que você for comprar durante o mês. E para a gente assim tem para mandar para a cena e tem para ficar aqui também. Ok? Bem, irmãos? Bem, eu sei que está frio, está meio chuvoso, né? Passaram a tarde inteira na cama, no sofá, né? Ainda está meio naquele pique ainda de precisando empurrar um pouquinho. Mas nós estamos na casa de Deus, é o momento da gente estar se alegrando na presença do Senhor, e estamos louvando e bendizendo o nome dele, ok? Amém? Amém, assim. Então eu quero ler um versículo que está lá em Efésios, do versículo 5 em diante, do capítulo 5, do versículo 18 em diante. Depois de uma repreensão de Paulo, ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo Jesus. Eu quero convidar você, em espírito, a chegar na presença de Deus e estar entoando louvores lá do coração, para que chegue ao coração do Senhor e seja agradável diante da presença do Senhor. Assim, quero convidar você a curvar sua cabeça nesse momento, a estar fechando os teus olhos, a estar buscando a presença do Senhor como igreja, para que possamos entoar louvores, possamos entoar cânticos espirituais nessa noite para o nosso Deus maravilhoso. Santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que nos fez, aquele que nos resgatou, aquele que nos vai dar a eternidade, uma eternidade maravilhosa, aquele que tem nos guardado nesse mundo mau. Louvado seja o teu nome, ó Pai, porque em tudo podemos sentir a tua mão e a tua guarda, Senhor Deus. E a cada domingo nos reunimos aqui para entoar louvores ao Senhor, louvor de gratidão, em primeiro lugar por aquilo que o Senhor é, único e verdadeiro Deus. Em segundo lugar, por aquilo que o Senhor fez por nós lá na cruz, através de Cristo Jesus, quando Cristo entregou a sua vida, e através daquele sacrifício, pudemos então nos achegar à tua presença verdadeiramente. E o castigo foi tirado das nossas vidas e foi levado lá na cruz. O Pai, por fim, nós queremos te louvar por tudo que o Senhor tem realizado
em nosso favor aqui nessa terra, nos guardando, nos amparando. Em todos os momentos nós temos a certeza do que o Senhor é conosco, porque é promessa do Senhor, é promessa da Tua palavra, que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E crendo nessa promessa, nos reunimos aqui como povo do Senhor, sabendo da Tua presença no nosso meio. E pedimos, aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Aceita aquilo que vamos entregar diante do Teu altar, porque o Senhor é merecedor de muito mais. Deus, olha para os nossos corações, e se há alguma coisa que possa manchar o nosso louvor e chegar até o Senhor, nós queremos pedir perdão, entregando diante do altar do Senhor. Nosso louvor chegue com um cheiro suave, agradável, Senhor. E assim haja manifestação do Teu Espírito no nosso meio. Assim nos colocamos aqui para a glória e para a honra do Teu nome, Senhor Deus. Vem também ministrar aos nossos corações. É a nossa oração, é o nosso clamor na presença do Senhor, na presença de Cristo Jesus e ungidos pelo Teu Espírito. Assim nos colocamos nesse momento para louvar, para bendizer ao Senhor. Vem reinar sobre nós, ó Pai. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus. Vamos nos colocar em pé, igreja, todos. Ó Senhor, nós Te adoramos, nós Te exaltamos e nos consagramos diante do Senhor. Vem reinar, ó Deus, nos nossos corações, nas nossas vidas. Sobre toda a terra, Tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Os pequenos podem subir com a Aline e com a Dani. O louvor e o culto das crianças serão lá em cima. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em Senhor, reina em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Senhor Jesus, nós Te exaltamos, Te adoramos. Obrigada, Deus, porque nós servimos um Deus real, um Deus vivo, que trabalha por nós, que age nas nossas vidas, que fala nos nossos corações. Nós Te louvamos, Te exaltamos. Declaramos, ó Deus, que Tu és um Deus grande, que Tu és um Deus santo e poderoso. Não há outro além do Senhor. Não existe outro Deus que mereça ser louvado, exaltado, glorificado. Não existe outro com tanto poder e glória e majestade, Senhor. Nós Te exaltamos
E declaramos que queremos te seguir, que queremos te ouvir, Senhor, e te obedecer, ó Deus. Faz, Senhor, a cada dia morada no nosso coração. E que nós possamos, Senhor, a cada momento das nossas vidas, agradar o Senhor. Exaltar o Teu nome, ó Deus, e proclamar a Tua palavra para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Tu és santo, Tu és forte, Tu és digno de adoração. Vou seguir-te, vou ouvir-te para sempre, te amarei. Vou cantar e adorá-lo, único e digno Rei. Vou amá-lo, louvá-lo, diante dele me prostrarei. Vou cantar e adorá-lo, único e digno Rei. Vou amá-lo, louvá-lo, diante dele me prostrarei. Príncipe da paz, só por ti eu viverei. Tu és santo, Tu és forte, Tu és digno de adoração. Vou seguir-te, vou ouvir-te para sempre, te amarei. Tu és meu Senhor, és o Rei dos Reis. Tu és Pai de amor, poderoso Deus. És Emanuel, és o grande eu sou. Tu és o Cordeiro, meu Salvador. Deus que vive está, Deus que ressurgiu, sempre reina, Deus que sempre existiu. És o Alfa e o Ômega, início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim. Príncipe da paz, só por ti eu viverei. Tu és meu Senhor, és o Rei dos Reis. Tu és Pai de amor, poderoso Deus. És Emanuel, és o grande eu sou. Tu és o Cordeiro, meu Salvador. Deus que vive está, Deus que ressurgiu, sempre reinará, Deus que sempre existiu. És o Alfa e o Ômega, início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim. Príncipe da paz, só por ti eu viverei. Príncipe da paz, só por ti eu viverei. Príncipe da paz, só por ti eu viverei. Amém. Amém. Durante a próxima música, se você trouxe seu dízimo, a sua oferta, você pode trazer e entregar ao Senhor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu
Nós te entregamos os dízimos, as ofertas aqui são do Senhor. Pai, eu te louvo pela vida de cada irmão, de cada irmã, que pode, ó Deus, trazer o seu dízimo, trazer a oferta ao Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua provisão. Te louvo, ó Deus, porque o Senhor é um Deus presente nas nossas vidas. Pai, eu quero colocar diante do Senhor as famílias que têm apresentado alguma dificuldade, aqueles que estão com problema no trabalho, ó Pai. Eu quero clamar, Senhor, que a tua graça seja sobre a vida destes. Deus, que o Senhor abra portas, ó Pai. Que o Senhor conceda, ó Deus, graça. Que o Senhor abençoe, ó Deus, que os teus servos, onde quer que estejam, possam brilhar a tua luz. Que os teus servos possam ser prósperos, ó Deus, porque estão sendo fiéis a Ti, porque confiam no Senhor e porque consagram, ó Deus, tudo o que têm, tudo o que são diante do Senhor, ó Pai. Abre, Senhor, as janelas dos céus e abençoa, Senhor, todas as famílias aqui representadas. Abençoa, Senhor, com a tua mão generosa, Deus, e bondosa, porque o Senhor é um Deus bondoso, generoso, e tem prazer em abençoar os teus servos. Ó Senhor Jesus, se tem alguém ainda que não tem sido fiel ao Senhor nos dízimos, Deus, que o teu Espírito Santo venha falar ao coração desta pessoa. Pai, que ele possa experimentar, ó Deus, fazer prova do Senhor, ser fiel, ó Deus, no pouco, porque sobre o muito o Senhor o colocará, conforme diz a tua palavra, Deus. Pai, abençoa, Senhor, a tua igreja e todas as famílias aqui, Senhor, que sejam consagradas ao Senhor e dedicadas a Ti, em todas as áreas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a
seja a nossa oração, pastor. Bem, e nós queremos com certeza ajudar você e sua casa a servir a Deus. Por isso nós temos aí nos esforçado nos nossos ministérios como igreja, seja EBD, seja grupo de jovens, enfim. Nosso desejo é abençoar a sua vida. E nós queremos agora, antes de estarmos orando, falarmos alguma coisa da EBD. Eu vou pedir para a Dani chegar aqui à frente. Boa noite. Eu estou aqui representando o Ministério Crescer, primeiro para renovar o convite de sempre, para que vocês venham, para que tragam seus filhos, e daí eu me incluo também, porque muitas vezes quando eu não tenho que dar aula eu não venho. Eu sei que isso não é o exemplo que eu dei para minha filha. Eu tenho aqui um texto de umas alunas maravilhosas, que elas escreveram, e eu queria que vocês prestassem atenção comigo. Não tem intervenção pedagógica nenhuma, tá? Tá com as palavrinhas delas. Desde que nós começamos aí na escola bíblica dominical, percebemos que é muito bom estar na presença de Deus, mesmo acordando cedo aos domingos. E na EBD nos ensinou a, quando crescermos, sermos pessoas de caráter e andar sempre no caminho do Senhor e ficar longe das drogas. Fazemos muitas coisas legais, como, por exemplo, na semana passada fizemos cupcake. Aí tem as fotinhos ali da gente fazendo comilanças, né? Que a gente ensina a palavra do Senhor, mas a gente procura fazer coisas que atraiam as crianças de verdade, né? E fica mais significativo, eles acabam não esquecendo. Hoje fizemos um cineminha, sempre aprendendo mais. Os adultos também têm oportunidades de igreja, sentimos falta de mais pessoas. Acordar cedo e pegar o seu carro, moto ou mesmo vir de a pé não é difícil, é só você querer. Além do mais, isso vai te fazer bem. Ficamos tristes ao ver a igreja de manhã praticamente vazia. Isso corta o coração da gente, né? Que planeja, não pelo nosso trabalho, não, porque é um privilégio servir a Deus, é um privilégio trabalhar com as crianças, mas porque até eles sentem falta de que mais gente venha. E eu tenho certeza que no coração de quem vem, das crianças que vêm, o mundo que eles querem é um mundo melhor, é um mundo com a palavra de Deus. Eles querem um grupo de amigos que curtam as mesmas coisas e que olhem para o mesmo futuro e que louvem o Senhor com eles. E, infelizmente, a gente está com poucas crianças. A gente tem feito esse mês uma programação especial, diferente, para ver se as crianças vêm, mas depende dos pais, né? Não tem jeito. E não é crítica, é como eu disse, eu me coloco nisso também, porque eu também não trago a minha filha, muitas vezes, quando eu não tenho aula. Deixa eu ver, aos sábados temos o Clube Kids, propaganda, às 14h30, que é muito legal. Estamos escrevendo este depoimento para lhe convidar a vir à EBD e no Clube Kids. Então, por que você não vem? Então, esse é o depoimento das meninas, conversando com outras crianças também. O que eles dizem é impressionante a consciência que eles têm do quanto a EBD é importante, que ensina as coisas de Deus, que ensina a amar a Deus, uma das crianças disse. Então, a gente não pode deixar passar esse momento precioso. Eu não tive essa oportunidade quando eu era pequena. Eu me converti há alguns anos. E, graças a Deus, eu não tenho esse testemunho de dar, porque eu era drogada, eu me prostituí, eu era alcoólatra, nada disso. Deus não me permitiu passar por nada disso. E mesmo tendo vindo a conhecer mais tarde, mas a gente sabe que muita coisa acontece, que muitos jovens ficam à beira do precipício. E o que a gente busca é que os jovens não cheguem à beira do precipício. Então, para que eles não cheguem e que não venham a dar esse testemunho de que eu passei por muitas coisas e eu vivi um inferno antes de me achegar a Deus, é que a gente faz esse apelo para que as crianças venham à EBD. Então, mesmo que esteja frio e que está chovendo e que é difícil domingo acordar cedo, eu sei, porque para mim também eu me coloco
com vocês. Eu peço oração em especial essa semana, de todos os que se lembrarem, durante todos os dias, se for possível, para que vocês estejam com o ministério orando e pedindo para que Deus nos motive mais e que a gente se disponha mais a estar aqui aos domingos de manhã. Amém? Obrigado, Dani. Fica aí então o convite a você estar participando da escola dominical e dos outros ministérios que a igreja tem desenvolvido, para que você possa crescer espiritualmente, a sua família. Como ela disse, algumas coisas a gente não precisa passar. Se a gente sabe antes que tem um perigo à frente, bom, a gente evita aquele caminho, né? Então a palavra de Deus tem nos ensinado isso. Eu quero convidar você a estar conosco na Escola Bíblica Dominical. Sei que outras pessoas também poderiam chegar aqui à frente e testemunhar aquilo que tem sido bom para a vida deles. Bom, você pode dizer, eu já sei muita coisa, mas você nunca sabe o suficiente. A verdade é essa. Se você soubesse o suficiente, você não pecava. Peca que eu sei como eu peco. Então, a gente não sabe o suficiente ainda de Deus, não conhece Deus por completo ainda. Então fica o convite que a cada dia, a cada testemunho dos irmãos na hora da aula, a gente pode ser enriquecido. Amém? Eu queria convidar você agora a estar chegando na presença de Deus e estar colocando o teu pedido diante do altar do Senhor, não é? Então, hoje mesmo de manhã alguém disse, eu não vou te pedir para vir aqui à frente, que ela não vai vir mesmo, né? Mas nos disse que para mim, para o Zé, é Deus Zé, certo, Zé? Que Deus o abençoou, né? No momento em que ela estava aqui na frente, né? Que tudo aquilo que ela estava sentindo foi tirado, porque os irmãos oraram com ela enquanto ela estava aqui na frente. E eu sei que outras pessoas também têm sentido isso, têm tido esse testemunho. Isso é para a glória de Deus, irmãos, né? Perguntaram para Jesus por que aquela pessoa era cega e se era por causa de pecado. E Jesus disse não. Isso aconteceu porque para se manifestasse a glória de Deus na vida dele e o nome de Deus fosse glorificado. Então quero convidar você a chegar à frente, estar entregando o teu pedido diante do altar do Senhor, a tua necessidade, que eu sei que Deus vai abençoar esse pedido na sua vida, no seu tempo, da sua maneira, mas Ele vai vir e abençoar a sua vida. Então levanta do teu lugar, chega aqui à frente e nós vamos estar orando com você. Vou pedir para os presbíteros chegarem até a frente também, para estarem nos ajudando e orando por essas pessoas. Você que está sentado, curva sua cabeça, entra também na presença do Senhor, entra diante do Senhor, abre o teu coração a Ele, abre o teu coração ao Senhor nesse momento. Ana, pode ajudar a gente também. Joaquina, podia ajudar a gente também, orando com essas pessoas. Apenas derrame as bênçãos de Deus sobre a vida delas. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus, nós adoramos estar na Tua presença, Senhor Deus. Sentir o mover do Teu Espírito, ó Pai. Sentir a unidade do Senhor, mesmo que haja essa diversidade, Senhor Deus, de opiniões, de pensamentos. Mas no Senhor, quando nos reunimos, nos unimos, ó Deus, porque temos um único alvo, Senhor, é glorificar, exaltar o Teu nome, Senhor. É se dobrar diante da Tua santa e grandiosa presença, Senhor. É se derramar diante do Senhor. E assim nos colocamos nessa noite também, ó Pai, para entregar diante do Senhor aquilo que está angustiando os nossos corações, ó Pai. Ó Deus, há tantas promessas do Senhor na Tua palavra. Promessa de libertação espiritual, de cura física, emocional, de
aprainar o caminho no campo financeiro, no campo dos relacionamentos, do bálsamo sendo derramado, trazendo a nós a paz, a dança. Ó Pai, que essas promessas, Senhor Deus, estejam sendo derramadas sobre a vida dos teus servos que estão aqui nessa noite, ó Deus, e que buscam a tua presença, Senhor Deus, nesse momento. Ó Deus de poder, Deus de graça, Deus de majestade e de glória. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, esteja ministrando a esses corações, ó Deus. Que os teus anjos estejam trazendo, Senhor Deus, a essas vidas, ó Pai, aquilo que cada um precisa. E nós queremos também declarar que toda seta do inimigo seja derrotada e seja quebrada. Que toda ação do inimigo também seja tirada em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda dúvida, toda incerteza caia por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. E que as vitórias do Senhor sobre o espiritual que nos cercam sejam manifestas nessa noite. Para a glória do Senhor, ó Pai, nós pedimos. Por isso, ó Deus, nós louvamos o Senhor, nós bendizemos ao Senhor, porque temos a certeza de que a Tua mão de poder e de graça, Senhor, está sobre nós, está sobre essa igreja, está sobre esse local. E as bênçãos do Senhor podemos ver pelos olhos da fé sendo derramadas, Senhor Deus. A cura sendo derramada, provisão financeira sendo derramada, a provisão para o relacionamento perfeito sendo derramado. Ó Pai, como nós cantamos, nós queremos também entregar nossas famílias diante do altar do Senhor, ó Deus, como o inimigo tem tentado contra elas, Senhor Deus, tentado afastar as famílias da casa do Senhor, ó Pai, trazendo divisão, contendas. Pai, mas como cantamos, nós queremos Te servir, consagrar os nossos lares diante do altar do Senhor. E nessa noite também fazemos isso, ó Deus, pedindo a Tua proteção, a Tua guarda, Senhor. Dá sabedoria a nós como pais na educação dos nossos filhos. Dá sabedoria às nossas esposas, Senhor Deus. Também na educação dos filhos, na administração do lar, Senhor Deus. Ou nos trabalhos que fazem lá fora. Derrama, Senhor Deus, do verdadeiro amor, para que haja sempre uma unidade perfeita no Senhor. E assim como uma família restaurada pelo Senhor, possamos ministrar ao coração de outras famílias o quanto é bom, Senhor Deus, quanto é maravilhoso andar com o Senhor. Cura todas as feridas, Senhor Deus. Põe por terra todas as divisões, ó Pai. Incomoda os nossos corações naquilo que precisamos fazer para que essas maravilhas aconteçam em nossas famílias, ó Pai. Porque eu sei que muitas vezes nós mesmos impedimos, Senhor, das bênçãos do Senhor serem derramadas sobre nós, ó Pai. Assim nós clamamos ao Senhor. Venha ao encontro, Senhor Deus, desse pedido, desse clamor que fazemos ao Senhor nessa noite. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo. Abençoa o Teu povo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não recebeu a oração de um dos presbíteros, permaneça ajoelhado. E ele vai estar orando por você. Se você já recebeu, pode levantar e voltar para o seu lugar. Mas levanta na certeza de que a vitória do Senhor derramada sobre você nesse momento, em nome de Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim
teu amigo me tornei. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo mirei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti. Somente a ti, Jesus. Senhor, como é bom poder te louvar, te adorar e bendizer o teu, independente da situação, da circunstância que estamos vivendo. Pai, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus verdadeiro, que não muda, que não falha como nós falhamos, que não erra, que tem o tempo certo para agir em toda e qualquer situação, que tem os propósitos do Senhor, que muitas vezes nós não entendemos e não compreendemos, mas não importa, Senhor, nós queremos te adorar e bendizer o teu nome, porque tu és um Deus grande, tu és um Deus poderoso, tu és um Deus altíssimo, que age com o teu poder. Louvado, Senhor, e exaltado seja o teu nome, porque de maneiras e formas diferentes o Senhor age nas nossas vidas. Seja, Senhor, no deserto, ó Pai. Seja, Senhor, diante de uma tempestade. Seja diante de uma enfermidade, ó Pai, ou de problemas que cada um tem vivido. Nós te louvamos e te exaltamos, apesar e mesmo, ó Deus, com todas essas coisas.
Queremos, ó Deus, te elevar, bendizer o teu nome, ó Deus. Magnífico é o Senhor, Rei majestoso. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. As crianças e adolescentes que ainda sobram podem subir. Nós temos duas pessoas nos visitando hoje. Sidneia, é isso? Prazer em ter conosco. E o Luan, está subindo lá com uma criança lá, né? Sejam bem-vindos ao nosso meio, que Deus os abençoe ricamente. Bom, irmãos, vamos abrir lá em Neemias de novo. Vamos fazer um repeteco aí daquilo que fizemos domingo, sobre Neemias. Quanto mais a gente lê sobre esse homem, das suas atitudes, mais a gente fica impressionado com ele. Mas a gente olha o quanto ainda nós temos que melhorar, né? Quanto esse homem, até certo ponto desconhecido, de repente surge e realiza uma obra que estava emperrada há anos, estava lá difícil de ser feita. Como Deus usou a vida desse homem. E como já dissemos, algumas vamos repetir hoje, outras talvez novas, mas queremos ver um pouco sobre os atributos de um intercessor, que aí vemos em Neemias 1, do versículo 5 até o 11, quando Neemias se coloca diante de Deus em oração. Mas, em primeiro lugar, Neemias era um homem bem sucedido em sua profissão. Então falamos um pouco disso domingo passado, né? Mas nunca é demais salientar isso. E uma pessoa bem-sucedida quer dizer que é uma pessoa com muitos afazeres, com muito trabalho, né? Com muitas obrigações. E Neemias era um homem bem-sucedido na sua profissão. Talvez Deus já havia preparado para isso, mas era alguém de um outro povo servindo um rei que não era do seu povo, numa posição de muita confiança, como já falamos, enfim. Era um homem que estava bem, né? Como já falamos também, não precisava se meter naquele rolo todo com aquele povo. Um povo que ele era o seu povo, mas de uma região que ele não conhecia, só de ouvir falar, né? Que era Jerusalém. Ele só sabia de ouvir falar Jerusalém. Parece que era um homem conhecedor da palavra de Deus, e sendo um homem bem sucedido, muito atarefado, tinha tempo para a palavra de Deus, nos parece. Um homem que buscava conhecer a Deus, por isso foi um bom servo de Deus. E vai marcando aí você que é bem sucedido, que sempre diz que falta tempo, né? Com o coração voltado para Deus e para os seus irmãos, porque ele estava preocupado em estar servindo a Deus. Isso nós vemos no decorrer do livro, mas também estava preocupado em ajudar os seus irmãos que estavam em necessidade, em lutas, em dificuldades. Então o coração dele é o que tem que ser, né? Ligado com Deus
e direcionado aos irmãos. E é isso que tem que ser o coração de um cristão, ligado com Deus, preocupado em fazer a vontade de Deus. E automaticamente, o que é fazer a vontade de Deus? É abençoar aqueles que estão à sua volta. E nós podemos fazer isso ligados com Deus. Com zelo para aquilo que representava a presença de Deus, que era a cidade de Jerusalém, né? A cidade que Deus deu a eles, que era uma cidade de difícil para os outros povos dominarem. Era uma cidade para vencê-la, era muito difícil, desde os tempos em que não era dos judeus, e ficou muito mais difícil ainda na época dos judeus. Ela só foi vencida porque Deus falou: não, chegou o tempo de vocês, como a gente disse domingo passado, de sentar no banquinho, né? Vocês vão para o castigo agora, porque vocês aprontaram demais. Já passou aí muitos anos, a gente vem falando para os profetas, dizendo, e vocês não aprenderam. Então vão lá para o banquinho, vão lá para o exílio, vão ficar debaixo de outro povo, e aí quem sabe vocês aprendem um pouco. Por isso aconteceu tudo o que aconteceu. Mas Neemias está preocupado com aquela cidade, porque ele sabe que aquilo representava também a Deus aqui na terra. Jerusalém, o templo, né, o poder de Deus, e aquilo tudo destruído. Parece que Deus era fraco também, ou algum tipo. Principalmente naquela época que um povo vencia o outro e sempre estava relacionado à questão do Deus que eles serviam. Né? E quando fugiu o nome agora, filisteus venceram o povo de Israel, levaram a arca para dentro da onde eles diziam lá ter o seu Deus, e colocaram embaixo do seu Deus, né? O que acontece? Deus faz aquela estátua cair, se arrebentar, e depois traz praga e assim por diante, né? Deus falou: bom, vocês podem vencer o meu povo, mas não brinca comigo, que a coisa é um pouco diferente, né? Bom, ele tinha zelo por aquilo. Também nos mostra que nós temos que estar preocupados com aquilo que representa que nós dissemos que representa a casa de Deus aqui na terra. E quando nós estamos reunidos aqui dentro, nós falamos que isso aqui é o corpo de Cristo reunido, é a casa de Deus. Então também temos que estar preocupados com a estrutura. A verdade é essa. Porque se nós falamos que lá nós vamos adorar a Deus e aquilo está tudo acabado, também parece que é um pouco de... Bom, nós nos preocupamos com Deus, vamos lá, adoramos, mas não é tanto assim. Também temos que pensar de cuidar, né, desse tabernáculo. A gente já falou várias vezes sobre isso, que é onde o Espírito Santo habita. Então também tem que ser cuidado, que representa a presença de Deus. Então cuidado com o que você faz com o teu corpo, né, e assim por diante. Um homem muito ocupado, mas que reservou tempo para estar na presença de Deus. Neemias, um homem de oração, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E não há sucesso para o cristão que não se dobra em oração diante de Deus, irmãos. Não há sucesso para um cristão que não busca oração. Você pode até vencer aí fora, mas a qualquer momento o diabo pode tirar tudo de você, porque você não colocou, não consagrou a Deus. E Neemias buscava a Deus, a orientação de Deus. Enfim, uma igreja também só pode ser vitoriosa se ela tiver um povo que busca Deus em oração, que se dobra diante de Deus. Uma boa igreja, ela é formada por pessoas, por cristãos, que oram, que buscam a presença de Deus. E aí eu quero que você mesmo vá pensando na sua vida, o tempo que você dedica de oração para Deus, para os seus irmãos, para você mesmo, né? Eu quero que você já vá colocando no teu caderninho aí, que eu sei que você tem dentro de você, e pensando. Uma igreja só pode ser vitoriosa quando o povo busca realmente Deus, ou essas coisas que a gente vê na televisão, né? Aí já é outra, a intenção é outra. Então, bom, eles lutam por aquilo e conseguem aquilo. A verdade é essa. Eles têm um alvo
e eles alcançam esse alvo porque eles se empenham para alcançar esse alvo. É até uma lição para nós, né? Mas consegue. Mas uma igreja verdadeira de Deus, eu não estou dizendo que nenhuma das que aparece na televisão não são de Deus, né? Mas se a gente passar na peneira não vai sobrar muita coisa não. Enfim, uma verdadeira igreja, uma boa igreja de Deus, onde nós temos pessoas que buscam a presença de Deus, que estejam diante do Senhor. Então, pensando nisso, eu estava lendo um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, que fala sobre o livro de Neemias, e ele coloca alguns do que é ser um intercessor. Por isso eu estou repetindo, vamos repetir algumas coisas daquilo que já falamos domingo passado, né? Então vamos ver o que quais são os atributos que esse pastor coloca sobre ser os atributos de um bom intercessor. Porque, irmãos, se nós queremos ver a vitória do Senhor nesse ano de 2013 sobre a vida da nossa igreja, nós temos que nos consagrar em oração diante dele. A verdade é essa. Se queremos ter um ano abençoado lá no nosso lar, nós temos que nos consagrar em oração diante dele. Se nós queremos ter um ano abençoado lá no trabalho, nós temos que nos consagrar diante do Senhor em oração. A chave da vitória, o cristão está nos joelhos dobrados. O cristão corre muito mais quando ele está joelho dobrado e quando ele está de pé. Ele avança muito mais e com mais facilidade quando os joelhos dobrados, não quando ele está de pé. Quando ele usa mais o seu coração na presença de Deus do que sua cabeça pensando em como resolver as coisas. E é esse o exemplo que nós vemos em Neemias. Até nós vamos ver no capítulo 2, versículo 4. E o rei fala, e aí, o que você quer? E ele faz aquela oração relâmpago, né? Senhor, e agora? Dá uma palavra aí. E Deus dá a palavra para ele e nós vamos ver isso aí. Bom, Neemias 1, capítulo 1, do versículo 5 ao 11, nós vamos reler. Já lemos domingo passado, mas vamos reler novamente. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença. Dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teus servos, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e o trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos e o teu povo, que resgatastes com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Bom, a gente já falou que Neemias passou 4 meses orando, né? Essa, podemos dizer, foi a oração em que ele colocou diante de Deus para chegar diante do rei. Mas ele passa 4 meses orando, né? Então havia persistência na oração de Moisés. Bom, Neemias, vivia perto das pessoas e perto de Deus, como a gente já falou. Viver perto das pessoas, sentimos as suas necessidades. E já falamos, Neemias procura saber qual era a necessidade do seu povo. Mas para isso ele precisa de informação, e ele fez. E para a gente saber a necessidade dos irmãos da igreja, a gente tem que estar perto, para poder interceder por aquilo que realmente precisa. Não podemos nos acomodar no nosso lugar de
de sossego, temos que ir atrás, irmãos. Temos que procurar saber o que está se passando, o que eu posso ajudar. Foi isso que Neemias fez. E vivia perto de Deus. E quando nós vivemos perto de Deus, nós sentimos o poder e a autoridade de Deus para poder ajudar as pessoas em oração ou em outra coisa. Então, viver perto de Deus e viver perto das pessoas. Esse é um atributo de um intercessor. Perto das pessoas para saber as necessidades. Perto de Deus, tira o poder de Deus e a autoridade de Deus sobre a sua vida, para que você tenha a ousadia de dar passos de fé. Eu pergunto, nós temos feito isso? Individualmente? Porque é fácil falar, na igreja não faz isso. Não é? A primeira coisa que as pessoas falam, na igreja não faz isso. Mas, irmão, a igreja, é prédio. Se os irmãos não fizerem, é nós que temos que fazer. Nós temos que viver. Quem fez? Neemias. E ele fala que havia mais pessoas orando aqui, não era só ele. Aquelas pessoas que ele diz aqui teus servos, cadê aqui? Agora no teu nome, bom, está por aqui, vai, depois eu acho. Enfim, Neemias não está sozinho, ele tem outras pessoas orando. Era o envolvido naquilo. Bom, você tem vivido perto de Deus? Tem vivido perto das pessoas? Porque o maior desejo de Deus é viver perto das pessoas. Nós vemos isso lá no paraíso. Nós vemos Ele enviando a Cristo Jesus nessa terra para morrer na cruz por nós, para que pecado fosse tirado das nossas vidas e assim Ele pudesse se aproximar de nós, né? Porque Ele quer ter comunhão conosco, Ele quer viver conosco, Ele quer estar perto. Então é um exemplo para nós. Neemias tinha tempo para oração, mesmo sendo um homem muito ocupado, como já falamos. Então nós vemos aqui no capítulo 1, nós vemos no capítulo 2, versículo 4, que foi a oração relâmpago, né? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus. Disse ao rei. Quer dizer, o rei não ficou esperando ele ajoelhar, não ficou esperando, né? Falar, Senhor, deixa ali naquele canto ali para falar com... Não, ele simplesmente falou, me ajuda, Senhor. Não sei se alguém já passou uma situação no volante do carro, né? Mais ou menos... Deus nos acuda, né? É mais ou menos assim. E foi o que Neemias fez, porque há situações em que precisa ser feito dessa maneira. Capítulo 4, versículo 4, né? Quando há um problema, ele ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, que seja um despojo numa terra de cativeiro. E veja que a oração dele aqui é para, Senhor, dá um jeito dos nossos inimigos aí, que eles sejam despojo numa terra, quer dizer, não sejam nada, tira esse povo daí, que estavam zombando. 5:19, e diz, lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fizeste a este povo. Buscando a lembrança de Deus, se precisamos buscar isso, mas ele coloca diante de Deus. 6:9, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas... desculpa. Oi? Não, é esse mesmo. 6:9. As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Enquanto havia aquela calúnia contra ele, que eles não iriam conseguir fazer nada, ele fala, Deus... nos dá força para que a gente possa fazer isso, né? Para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa realizar a obra. E não se esqueçam que uma obra que estava emperrada há muitos e muitos, ele em 52 dias conseguiu erguer o muro, que deixou todos os de fora de boca aberta. Foi por inteligência e pela busca diante da presença de Deus. Eles conseguiram erguer os muros rapidamente.
Porque o povo falou, estamos vendo a mão de Deus aí novamente, o povo conhecia. Mas ele pede aqui, Senhor, fortalece as nossas mãos. Grandes exemplos de oração. O 14 desse mesmo capítulo, lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, do tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noade e dos demais profetas que procuravam atemorizar-me. Pessoas também que se levantaram, trazendo palavras contra. Senhor, põe a mão. E assim vai, outros versículos aí, nós vamos vendo o quê? Neemias buscando a Deus em oração. Porque ele sabia que a vitória para a vida dele, para a vida daquele intento que ele tinha, aquele desejo que ele tinha, que era o desejo do coração de Deus, era oração, irmãos. Era desejo de Deus aquele muro ser reconstruído? Sim. Era promessa, profecia? Sim. Ele podia simplesmente falar, não, já orei e acabou. Mas em cada situação que se colocava difícil, ele se colocava diante de Deus. É promessa de Deus, é desejo de Deus que o mundo seja evangelizado, que as pessoas creiam em Cristo Jesus? Sim. Mas se nós não lutarmos em oração, a igreja não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Em cada uma das situações, Neemias foi perseverante, buscando a presença de Deus. Neemias 1:4, já falamos também sobre isso, mas ele sentia o fardo dos seus irmãos. Ele sentiu o peso que estava sobre os seus irmãos. Neemias estava no bem bom, já falamos domingo passado. Estava lá tranquilo, né? Lá com o seu rei, numa casa de inverno, desculpa, é inverno, eu falei acho que domingo passado verão, mas é casa de inverno, se eu não me engano. Estava lá na boa, tirou férias junto com o rei. O que é que eu vou ligar para esse povo? Mas um coração ligado em Deus é um coração que está ligado com o sofrimento humano. E o povo de Israel estava sofrendo, estava sendo envergonhado, estava sendo derrotado. E isso pesou no coração de Neemias. Será que tem pesado em nosso coração? A situação do mundo, como nós falamos, das pessoas aí fora? Se não tem pesado, irmãos, talvez seja o momento de nós olharmos para Deus e dizer, Senhor, o que está acontecendo? A minha ligação com o Senhor deve ter alguma falha. Deve ter algum ruído aí. Deve ter alguma sujeira. Porque eu não estou sentindo. Eu estou vivendo nesse mundo como se nada tivesse acontecendo. Como se as pessoas não estivessem indo para o inferno, não estivessem morrendo a cada dia. Neemias reconhece a soberania de Deus. Ele tem uma oração cheia de reverência. No versículo 5 diz... E disse, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e aguardam os teus mandamentos. Nós temos nos reverenciado de Deus, grandioso. Às vezes nós falamos tanto de Deus que perdemos a reverência. Falamos tanto de algo que se torna banal para nós. Às vezes a gente fala tanto de Deus que Deus passa a ser uma coisa assim, sem significado. Falamos tanto da salvação que esquecemos o valor, o preço que foi pago, o peso do pecado sendo derramado sobre Cristo Jesus. Se esquecemos disso, ou já não nos tornamos insensíveis. Neemias reconhecia a grandiosidade de Deus, a magnitude de quem ele estava diante. E Neemias se firmava na fidelidade de Deus, a segunda parte desse capítulo, desse versículo. Deus é fiel, irmãos, Ele cumpre as suas promessas. De correções, como estava cumprindo sobre o povo de Israel, sejam de bênçãos. Ele cumpre as suas promessas. Confia nisso. Então você pode chegar confiadamente diante do trono do Senhor com as suas petições, com as suas orações, que Ele vai ouvir. Ele vai ouvir.
Neemias importunava a Deus com as suas súplicas. Passou 4 meses orando, mas o versículo 6 diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença. Será que Deus tem os seus ouvidos fechados, seus olhos fechados para nós? Não, mas Neemias estava lá, ó. Abram lá em Lucas 8. O que Jesus diz a respeito disso? Do versículo Lucas 18, do versículo 1 em diante. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem, eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua casa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura a fé na terra? Devemos importunar Deus, buscar a Deus, não desistir, porque não está vindo no nosso tempo. Buscar a Deus enquanto precisar, porque a nossa fé é muito pequena, às vezes, no ponto de ela começa bem, mas aí parece que a resposta não vem e a gente vai desistindo. E a gente vai desistindo. E a gente vai se entregando. E Neemias foi buscando a Deus, foi buscando a Deus, foi buscando a Deus, até que a resposta veio. Neemias reconhecia os seus pecados e os do povo, e os confessava. Precisamos reconhecer, já falamos domingo, mas que somos pecadores, assim como as pessoas lá de fora. A única diferença que nós temos é que nós somos resgatados, nós somos regenerados, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, e temos a possibilidade então de chegar diante do Senhor e confessar os nossos pecados, porque quando fomos lavados, quando aceitamos essa verdade, então entendemos que há um caminho até Deus se confessarmos os nossos pecados, mas as pessoas lá fora cometem seus pecados e não entendem essa verdade. A diferença é que nós entendemos e aceitamos aquilo que Cristo fez por nós. Mas a gente continua tropeçando aqui, caindo ali. E Neemias reconhece, Neemias tinha consciência das causas da derrota do seu povo. Já falamos domingo passado que foi devido ao pecado que habitava no meio deles. Neemias se identificava com os pecados do seu povo. Neemias fazia confissões específicas. Olha o nosso pecado, nós estamos passando por isso porque pecamos isso, isso, isso e isso. Então o Senhor nos perdoa sobre isso, isso, isso e isso. Neemias se estriba nas promessas das palavras de Deus, como já falamos, do versículo 8 ao versículo 10. Havia promessas do Senhor de recuperação, de restauração do povo. E ele fala: Senhor, então, processa essas bênçãos sobre as nossas vidas. Derrama sobre nós essas vidas. Neemias sabia que Deus tinha zelo com o seu povo e de cumprir a sua palavra. Deus não é mentiroso, irmãos. Não é homem para que minta. Ele cumpre as suas promessas. Isso nós podemos olhar para o nosso futuro, seja daqui 10, 20, 100 mil anos, e saber que estaremos guardados pelo Senhor, porque é promessa dele. É promessa dele. Somos guardados pelo Senhor para a eternidade, com Cristo no coração.
com Cristo no coração, e tantas outras promessas que Deus tem para nós. Então temos que chegar diante dele e pedir: Senhor, lembra-te das tuas promessas. Lembra, Senhor Deus, que o Senhor nos comissionou para essa maravilhosa obra de pregar o teu evangelho. Lembra, Senhor Deus, que o Senhor promete que coisas grandiosas aconteceriam. Então, efetua. Neemias compreendia que a disciplina de Deus vem sobre a desobediência, porque em desobediência, Neemias compreendia que o arrependimento sempre redunda em restauração, e quando nós confessamos nossos pecados, então são perdoados. Se nós conseguimos mostrar para as pessoas que elas precisam se arrepender, e o Espírito Santo faz a obra, elas se arrependem e são restauradas. Neemias compreendia que os pecados do povo não anulavam a aliança que um dia ele fez com o povo. E nós temos uma nova aliança, como falamos domingo passado e como realizamos domingo passado. Jesus realizou uma nova aliança agora com o seu sangue, com o seu corpo sendo entregue. É uma aliança de vitória. É uma aliança de bênção. Teremos lutas, teremos dificuldades, mas é uma aliança de vitória, é uma aliança de bênção, irmãos. Se buscarmos a presença de Deus, se assim nos colocarmos diante do Senhor. Eu pergunto, nós temos buscado ao Senhor realmente? Nós temos entrado na presença do Senhor em oração? Eu sei que eu preciso, eu sei que a nossa igreja precisa da tua oração. É fácil reclamar de tudo que está acontecendo e dizer isso, aquilo não presta. Agora, se você não ora a Deus, não busca Deus, não fala besteira. Não fala besteira. Antes de criticar qualquer um, ou de qualquer coisa, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, coloca isso em oração perante Deus. Tem tanta gente que sabe fazer o evangelho, mas que não tem chegado um minuto na presença de Deus. E depois diz que é conhecedor do evangelho. Só conhecemos o evangelho quando nós chegamos na presença de Deus verdadeiramente, porque ele se discerne espiritualmente. Eu sei que eu preciso, e sei que a nossa igreja precisa de intercessores, de pessoas que buscam a presença de Deus, para que haja vitória, para que haja bênção. Neemias só foi vitorioso porque ele chegava na presença de Deus em oração. Qual vai ser a nossa resposta a Deus nessa noite? Vamos passar mais uma semana sem lembrar de que Deus instituiu essa igreja para que alcançasse pessoas, para que Deus entrou na sua vida para que você alcançasse pessoas. Vamos passar mais uma semana sem buscar a presença de Deus? Como ser vitorioso, irmãos, na obra do Senhor sem oração? Me diga. Me mostra se há um outro caminho. Pode falar. Se há um outro caminho diferente, me mostra. Não há. Me mostra qualquer coisa que eu vou mostrar o Novo Testamento e vou mostrar para você que Jesus orava a todo tempo, buscava de Deus a todo momento. Em todo momento Jesus buscou a presença de Deus, sendo quem era. Ele precisava da conversa com o Pai, do momento com o Pai, com Deus. E nós achamos que não precisamos. E desfazemos
da presença de Deus. Porque quando a gente deixa de orar, a gente está se desfazendo de Deus. Mostrando que Deus não é tão importante assim na nossa vida, não. Porque quando a gente acha que é uma pessoa importante, a gente busca estar perto dela, a gente busca conversar com ela, a gente busca entrar na presença. Ou eu estou mentindo? Quando a gente dá importância a uma pessoa, a gente busca estar com ela. E nós não buscamos. E eu sei disso, irmãos. Salvaguarda algumas exceções. Eu sei que nós estamos muito aquém daquilo que Deus espera de nós em oração. Eu sei que nós estamos muito longe disso. E Deus nos abençoe. E a gente possa ter em nossa igreja verdadeiros intercessores. Antes de abrir tua boca para falar qualquer coisa sobre esta igreja, abre a tua boca para falar com Deus. Antes de abrir a tua boca para falar qualquer coisa sobre essa ou aquela pessoa, abre a tua boca para falar com Deus. A tua boca foi feita para glorificar e exaltar a Deus. Que Deus te abençoe e você possa ter um espírito de Neemias no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e queremos reforçar o nosso pedido ante ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos ajude a sermos servos fiéis ao Senhor e nessa fidelidade buscarmos a Tua presença, Senhor Deus, buscarmos a orientação do Senhor, o que é a Tua vontade para a vida, para as nossas vidas, para a vida dessa igreja. Ó Deus, que sejamos pessoas que estamos preocupados, ó Deus, com aqueles que nos cercam, com os nossos irmãos, ó Deus, com o seu sofrimento, com as suas dores, com as suas incertezas, com esse mundo aí fora, ó Deus, que anda perdido em tantas coisas ruins, ó Pai. E nós estamos aqui para ser o sal e a luz desse mundo, e queremos ser o sal e a luz desse